Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Clube do Sucesso. Hoje nós estamos aqui com Beatriz Perufo, empreendedora, empresária, palestrante, advogada, mentora de mulheres, de oratória e de liderança. Então não percam esse episódio que vai ser sensacional. Então curta esse vídeo, compartilhe e assine o nosso canal e curta conosco essa jornada desse papo muito interessante. Beatriz Perufo, muito prazer. Seja muito bem-vinda a esse episódio. Muito grato por ter aceito o nosso convite. Então, e hoje eu acredito que vai ser um bate-papo muito legal, contando a tua jornada, tua história de vida. Hoje tu é advogada, mentora de oratórias e liderança para mulheres, então vai ser um papo muito legal, principalmente para as mulheres que vão nos assistir aqui e no episódio em casa. Que amados, vocês, olha, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês dois. Adorei. Muito obrigada pelo convite. É um grande prazer também. A gente conhece pelo trabalho de longa data, né? E ainda mais conhecendo parte do teu currículo, porque não caberia aqui, né? Todo o currículo e tal. Beatriz, mas também de certa forma a gente compartilha aqui um sentimento de admiração pelo teu trabalho, pela tua liderança. E como é bom, né? Nós falávamos antes, como é bom quando que a gente tem o brilho das mulheres participando do Clube do Sucesso, porque é uma forma também de nós cada vez mais estarmos conectados, evoluirmos com isso e de certa forma estarmos sintonizados, né? Porque não é o homem que é melhor que a mulher que é melhor que o homem, né? Quando a gente está em sincronia, em sintonia, a gente consegue evoluir muito mais, né, com um aprendizado mútuo. Então, seja muito bem-vinda ao nosso Clube do Sucesso. É muito bom tê-la aqui com a gente. Que delícia! Temos tanta coisa para conversar, meu Deus! Isso aí. Então, como de costume, eu gostaria que tu fizesse de alguma forma resumida, talvez, pelo currículo. Pode ficar à vontade também. Isso. pelo currículo, né, bem extenso teu, e contasse um pouco da tua jornada, como começou, para talvez aquele que não te conhece ficar conhecendo um pouco mais da Beatriz Perufo. Tá certo. É que, na realidade, tudo na minha vida começou muito cedo. Eu sou precoce em tudo. Eu, com 2 anos e meio, já estava... Foi a minha primeira apresentação de balé. Então, para ter uma ideia, eu, menininha, já estava no palco. Depois disso, com 14 anos, como eu era bailarina, então, eu já estava numa academia dando aula de alongamento e ginástica rítmica para mulheres, expressão corporal. Com 19 eu já estava no Senac, 19 aos 29, na área de gestão de pessoas. Muitas mulheres passaram por mim nesse período. Então, tudo aconteceu muito rápido, que não é rápido. Foram anos em decorrência, uma coisa levando a outra. Depois disso, claro, entrou o direito na minha vida, mas andei paralelo com a gestão de pessoas, com as palestras, com o direito. Então, eu costumo dizer que eu tive durante muitos anos uma vida dupla, porque sim, eu atuava nas duas áreas. Não tem como, eu tive muito tempo, e até isso é interessante comentar, que eu disse, não, vou ser só advogada. Só vou advogar, não quero mais nada, Deus, chega. Só que não tem como. Tem um lado de mim que pede um microfone, que chama, a comunicação está em mim. E isso tudo me levou para muitos lugares e sim, vários palcos. Então, já palestrei para plateias de quase 5.000 pessoas ou para um grupo de 10, não importa a quantidade. Importa sim a gente ter essa oportunidade de levar uma mensagem, levar o teu conteúdo. Nessa caminhada, eu tive na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil, durante 32 anos. Iniciei aqui em Bento Gonçalves, comecei numa comissão organizando palestras e eventos, olha só.
a convite da doutora Lourdes de Souza, que era secretária-geral na época, e o presidente era o Diodenes Bertual. Olha só, vamos puxar aqui agora. E depois disso, em 90, isso foi lá nos anos 90, final de 89 início de 90, porque me formei em 88. Já em 95, eu estava, então, sendo eleita secretária-geral na diretoria da OAB em Bento Gonçalves. Depois disso, em 3 gestões, fui conselheira eleita, conselheira seccional, que nós chamamos desta forma dentro da ordem, que é a nível estadual. Lá exerci vários cargos. Vou citar alguns aqui. Gostaram de alguns? É o resuminho. O resuminho. Eu estive vice-presidente da Comissão Estadual de Direito Ambiental, que eu tenho um dedo verde, claro, não só um dedo. Eu realmente gosto muito da sustentabilidade. Depois fui vice-presidente da Comissão Estadual da Mulher Advogada, quando presidi na gestão seguinte, em 2016 a 2018. E também participei de tribunais de ética, de órgãos de julgamento, das câmaras de julgamento da ordem, onde estávamos então julgando colegas. Isso é muito importante, sim, tem um outro olhar. Uhum. E também ali a questão de minha virada de chave na minha vida foi 2016, quando presidi a Comissão da Mulher Advogada. Ali sim. Depois disso, neste meio tempo também integrei a Comissão Nacional da Mulher Advogada, da OAB, no Conselho Federal. E a minha última, vamos chamar assim, função eleita na ordem foi como conselheira federal. Então, de 2019 a 2021. Isso, OAB. Daí nós vamos para o outro lado. Gostaram do outro lado? E na BPW, que é Business Professional Woman, Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais, lá então, esta é uma associação que hoje é minha menina dos olhos, realmente é uma entidade, uma associação. Não é um grupo de mulheres, tá? Tem que deixar bem claro, não é simplesmente uma confraria, um grupo. Precisamos sim, nós mulheres, participar de todos os grupos possíveis e imaginários. Mas este é consolidado a nível internacional, está em mais de 100 países. Então nós estamos falando de um legado de fortalecimento feminino. Imaginem, foi criado na época da guerra, quando os homens foram lutar e as mulheres precisaram continuar com os negócios familiares. Então começou aí a BPW, assim, então resolveram se unir e realmente uma ajudando a outra, que é o que acontece hoje dentro da nossa associação, que fundamos então em Bento Gonçalves em 2017. Uhum. Foi bem bacana, 50 mulheres, nós nos reunimos e fundamos a associação aqui. E a nível de Brasil, eu fui presidente em 2017, 18, eu estou pensando aqui, foram os 2 primeiros anos. E depois disso, então, fui convidada pela presidente da nossa federação, que é a BPW Brasil, para coordenar o Comitê Nacional dos Direitos da Mulher. Foi bem bacana esse trabalho, porque então o trabalho que eu vinha desenvolvendo dentro da OAB, a nível estadual, com as mulheres advogadas, eu estava falando com mulheres do Brasil inteiro e de várias funções e profissões. Então foi um exercício muito bom para mim, eu comigo, de fortalecimento meu até, inclusive. Representei a BPW Brasil também no Pacto Global da ONU, na Plataforma de Direitos Humanos. Também representei a BPW Brasil, sentei na cadeira da BPW Brasil no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Foi muito importante, isso foi até dezembro do ano passado, quando terminou, então, terminou minha gestão, mas em função até do mestrado que eu estou fazendo. Então, eu precisei fazer algumas escolhas.
Essas são meus dois lados principais. Agora, outras funções, muitas outras. Vou citar uma, claro, aqui com turismo na mesa, tenho que falar, claro. Fui a primeira mulher presidente da Associação Caminhos de Pedra, lá no anos 2000. E tive esta honra de ser a segunda presidente da associação. Então, nós estamos falando aí de resgate da cultura italiana, minha família Lucchesi, Barracão, tem tudo a ver, linha Palmeiro. A família do meu marido, Perufo, também da linha Palmeiro. Então, tudo a ver comigo. E realmente foi muito bonito esse trabalho. Além, claro, de Clube Aliança, e aí tem outros tantos, né? Parece que o dia tem bem mais horas no teu calendário, né, do que os outros, assim. Mas é tão bom, né, a gente poder compartilhar e ver, porque tem muitas coisas, Beatriz, que nós, como cidadãos mesmos, a gente não percebe esses grandes movimentos que estão acontecendo, mas a gente percebe uma mudança profunda na sociedade. E é justamente por pessoas que têm... eu digo, esse intuito, essa dedicação, porque assim, a maioria das coisas aqui do teu currículo não tem salário, não, né? Não, nada de salário. Só tem dedicação e muitas vezes são cargos que também envolvem um relacionamento político de influência muito grande e também de transformação, né? E a gente percebe aqui com a quantidade de cursos e outras coisas que tu ao longo do tempo foi também desenvolvendo, ou seja, uma pessoa que nunca parou de estudar. Não. E ao mesmo tempo, o que estuda compartilha com outros grupos, né? E aí eu queria entrar justamente nessa esfera aqui, porque tu comentas que a partir de 2016 tu começou um trabalho de mentoria, oratória, muito focado para o desenvolvimento e liderança da mulher, né? Hoje nós estamos em 2024. Ainda, eu não vou falar de mundo machista, tá? Mas vou trazer para o nosso ambiente, assim, vamos pensar no nosso país. Ainda a gente vive momentos de machismo, feminismo, aonde que as coisas se conflitam, ao invés de se sincronizarem, sintonizarem para um caminho melhor, né? Eu queria que tu trouxesse a tua visão sobre esse momento hoje, de como que tu vê, né, essa questão da mulher, do homem, né? Porque a gente percebe que hoje há um movimento muito forte de participação do homem junto da sua família e não apenas como autoridade da casa, que antigamente era assim, era o pai que mandava, ele que sentava no canto, e muito mais um homem que quer participar da educação dos filhos, do acompanhamento, e ao mesmo tempo mulheres que não se dizem feministas, mas mulheres que são empreendedoras, que buscam também o seu espaço, e não o seu espaço perante o homem, o espaço dela, daquilo que ela busca para sua própria vida. Eu queria que tu falasse um pouquinho, por estar com tantas mulheres, viver uma outra esfera da sociedade, como tu vê esse momento hoje? Realmente é isso que está acontecendo? As pessoas estão entendendo essa questão da participação ou coparticipação de ambos, ou a gente está caminhando para um enfrentamento cada vez mais acirrado entre o homem e a mulher? Aqui dá para fazer uma palestra. É por isso mesmo a pergunta. Esse tema, meu Deus. O que acontece? Nós precisamos iniciar deixando muito claro que, culturalmente falando, nós temos uma trajetória de homens e mulheres de forma muito diferente. Onde homens, sim, sempre lideraram e as mulheres ficavam restritas ao lar, à casa. Daí nós temos este movimento, então, do feminismo, que busca a igualdade de direitos e oportunidades. Ponto. Gostaram do ponto? Em momento algum, o feminismo diz que a mulher está acima do homem. Momento algum. Não tem. Isso. Por quê? Porque isso é feminismo. Então, quem fala mal de feminismo está falando errado. Tem que ir lá buscar o conceito. Então, nós temos que esclarecer isso. Já de cara. Gostaram do já começar? Começando mesmo, né? Por quê? Porque feminismo, sim, é a mulher acima do homem.
quando alguém, que pode ser um homem ou uma mulher, se diz feminista, esta é uma pessoa, por isso que eu estou falando pessoa, porque qualquer um pode ser feminista, homem ou mulher, está dizendo que concorda que homens e mulheres são iguais. Iguais de que forma? Perante a lei. Tem os mesmos direitos, mesmas obrigações. E aí, o que busca o feminismo? Oportunidades iguais, que culturalmente não é dada. Então, quando nós falamos, por exemplo, hoje Bento Gonçalves tem uma parede repleta de ex-prefeitos da cidade, o que está faltando nesta caminhada de mais de 100 anos? A oportunidade de uma mulher se eleger. Como que se faz isso? Precisa dinheiro, nós precisamos, eu falo nós mulheres, precisamos de incentivo político, que não é só vontade política, que só vontade já é muito difícil de ter. Imaginem tendo um partido colocando dinheiro para essa mulher se eleger. Então, tem toda essa questão. Quando a gente fala em oportunidade, nós estamos falando de que a minha avó, a mãe da minha mãe, não podia aprender a ler, nem escrever. O irmão dela, sim. Então, é isso que nós temos que parar para pensar. Para minha avó, ela apanhou do pai dela porque ela pegou o livro do irmão. Só pegou na mão. E o irmão apanhou porque deixou. Olha, não é um absurdo isso? Então, nós estamos falando de quantos anos atrás? De poucos. Estou falando da minha avó. Não estou falando lá de 1800. Não é? Eu estou falando da minha avó. Então, é nesse sentido que eu quero trazer. Quando nós falamos de fortalecimento feminino, nós falamos para que nós tenhamos boas relações pessoais e profissionais entre homens e mulheres. Mas nós precisamos fortalecer essa mulher, dizer para ela, sim, tu podes. Sim, tu pode se eleger. Sim, tu pode ser candidata. É aí, estou dando um exemplo só. Uhum. E assim entra todas as questões também profissionais. Porque nós temos, e eu me sinto muito à vontade de conversar com vocês sobre esse tema, porque eu estou na frente de 2 He4She. Então, é nesse sentido que é importante. Nós precisamos de homens que estão ao lado da mulher, e não querendo só estar, não só liderando, mas mostrando que está. E aí é outra questão. Tem tanta coisa para falar. A gente vai falar, que é interessante, né? É muito interessante porque essa questão, como tu dá essas palestras para lideranças e oratórias, e isso está, eu acredito que esteja diretamente relacionado à oratória, por exemplo, com a segurança, né? E se falando ainda da mulher, nessas tuas palestras, o que mais tu identifica hoje nas mulheres que talvez estejam travando? Ou seja, tem pessoas lá, mulheres, com um potencial muito alto, porém, se elas não se descobrirem de uma maneira a se sentirem mais seguras para levar a mensagem através de uma oratória, de uma liderança, elas jamais vão passar, né, adiante. Então, como tu identifica isso e como tu trabalha de certa forma hoje nas tuas palestras, né, com as mulheres? Nós temos aí várias questões que para a mulher pega fundo. O medo de falar em público. É o medo de falar em público de que forma? O medo de ser julgada. O medo de ser julgada é horrível, é horrível. Por quê? Porque quando alguém está me olhando agora, está me assistindo nesse vídeo, já olhou meu cabelo, já olhou minha maquiagem, olhou, além da cor da roupa, olhou o formato, se está degotado ou não meu vestido. Então, são coisas que não olharam para vocês nesse sentido. O olhar para vocês é se está bem alinhado, se está legal, se está bonito. Deu, pronto. Não, para a mulher é muito mais. Se está chamando atenção, não pode chamar atenção demais. Tem que ser de menos, mas também de menos não pode ser.
Então, é difícil para uma mulher encontrar esse ponto de equilíbrio do julgamento dos outros. Eu até fiz um vídeo e postei no Instagram agora, nesses dias, em função falando disso, para a gente parar de dar tanto valor para o julgamento dos outros e sim verificar o que realmente eu quero para a minha vida, o que para mim é importante. Porque se eu ficar dando muito poder para os outros, aí cada um vai julgar a minha vida conforme os filtros de cada um e não o que realmente eu quero ou preciso fazer. Então, isso é bem difícil. A questão do julgamento é difícil. Porque a imagem da mulher, essa objetificação, opa, não vinha a palavra, é muito forte. É muito forte. Então, de olhar uma mulher e já ver um objeto sexual e não uma mulher com habilidades e competências profissionais. Então, é difícil isso, ter que desconstruir essa imagem, que uma mulher bonita não pode ser inteligente. Tem uma série de coisas. Esse é um dos medos. O outro medo, claro, é o medo de errar. O medo de errar é violento para uma mulher. Por quê? Porque quando ela está se organizando, eu acho que este é o termo mesmo, buscando conhecimento, ela está se preparando profissionalmente, buscando habilidades e conhecimentos. Ela está se preparando. E quando chega a oportunidade de falar em público, ela quer estar perfeita. Ela busca uma perfeição que não existe. Eu vou errar. Vocês vão errar. É normal isso. Mas não, a mulher quer, tá? E eu estou falando na grande maioria, tá? Quer tudo perfeitinho. Então, ela só vai assumir um cargo de liderança quando ela souber que ela realmente tem competência para aquele cargo. O que hoje nós estamos desconstruindo isso, desta fala, para que as mulheres assumam cargos de poder e busquem o conhecimento depois. Por favor. Porque precisa exercitar. Nós, mulheres, precisamos exercitar os cargos de liderança. E por isso que acredito que nessa minha vida, que é uma bola de neve, que uma coisa vai levando a outra, eu exercitei vários cargos. Porque eu estava, na realidade, me preparando para mentorar mulheres sobre liderança. E o que eu percebo? Que o fortalecimento feminino vem antes da oratória e vem antes da liderança. Essa mulher precisa se fortalecer, reconhecer que ela sim tem condições, que ela pode exercer o cargo que ela almeja, que ela deseja, para daí se preparar na oratória, então com técnicas, buscar então essas habilidades, porque eu não nasci oradora. Eu me tornei oradora. Cada um de nós, a gente precisa de muito treino. De muito treino. Eu não posso chegar e dizer para uma mulher ou para qualquer uma pessoa, qualquer um que esteja nos assistindo agora, então agora tu vais fazer um discurso de improviso sobre determinado assunto. Não. Precisa treinar, eu preciso no mínimo ter conhecimento a respeito do que eu vou falar. Não é assim? Então, eu preciso ter esse espaço de tempo de preparo. Feito isso, aí sim eu vou para as técnicas de oratória e depois disso a liderança é consequência. Muito bom. É bem profundo, né? É um tema de muita... Eu vou aproveitar duas palavras aqui que tu comentaste durante a tua fala. Competências e fortalecimento. E eu vejo que todo mundo no sentido de toda pessoa tem competência, a sua competência, mas ela tem que se descobrir para isso, no que ela é boa e no que ela faz isso tão bem e de uma maneira fácil. E muitas vezes é mascarado isso, e talvez a mulher, não sei se isso possa ser mais acentuado, as próprias redes sociais hoje, né? Estão aí hoje para mostrar só o lado perfeito das coisas, e às vezes a competência natural pode estar sendo inibida pela pessoa buscar além
daquilo que ela acha que poderia ser competência. Aí vem a minha pergunta. Como tu enxerga que a mulher, principalmente, ela pode se trabalhar ao nível de dar o primeiro passo em busca de entender qual é a sua competência? Que linda essa pergunta. Autoconhecimento é básico. Eu preciso me conhecer. O que eu, Beatriz, gosto? O que eu vi? E vi muitos anos. Eu não sei quantas separações, divórcios já passaram pelo escritório. Eu não tenho ideia. Mas eu sei que ouvi de muitas mulheres dizerem assim: eu não sei o que eu gosto. Eu sei o que meu marido gosta. Eu não sei qual é o filme, o tipo de filme que eu gosto de assistir. Agora eu sei qual é que ele gosta. Então, por que a gente acaba chegando nesses assuntos? Porque simplesmente a mulher, depois de um divórcio, depois de uma separação, ela acaba se olhando de forma individual. Então, o que eu falo hoje para as mulheres é: não espere este momento. Tu pode buscar o autoconhecimento estando casado ou não, independente de um parceiro ou de uma parceira. Tu tens que buscar o teu autoconhecimento, e isso serve para todas as pessoas, homens e mulheres. O autoconhecimento é essencial na nossa vida. Por isso que, quando viram ali no meu currículo, tem vários cursos de autoconhecimento, sim, além da área da comunicação. Por quê? Porque eu precisei antes me olhar e dizer: eu tenho que me respeitar, eu vou para o cinema assistir os tipos de filme que eu gosto. Meu marido vai para o cinema assistir os filmes que ele gosta, que não são iguais aos meus. Tem alguns que nós dois assistimos juntos. Então, se não há esse respeito na relação, eu estou trazendo um exemplo de cinema, pode ser qualquer outro. Não tem como. As relações pessoais e profissionais são construídas no respeito. Respeito de quê? De eu me conhecer. E saber que, tu podes chegar até determinado ponto. Depois disso, não. Então, eu posso, sim, ir comer uma comida que eu não gosto muito pela companhia. Ok, tá tudo certo. Agora, sempre não. Então, eu preciso, sim, ter esse tempo de saber o que eu quero e o que eu gosto. Autoconhecimento é a base para que daí, sim, eu tenha uma autoestima elevada. Eu não tenho como ter uma autoestima elevada se eu não me conhecer. Uma coisa leva a outra. É forte, né? Sim, forte. E parece ser tão óbvio. Porque essa necessidade de agradar, parece, por exemplo, acaba colocando... talvez até pela questão cultural, né? Com certeza. Por ser sempre submissiva, né? A mulher, culturalmente. Com certeza. A mulher foi criada para servir, tá? Culturalmente falando. Servir marido, servir filhos, servir pais, certo? Isso nós vemos que também na época da minha avó, eu fiquei sabendo na família, né, em outras famílias, de que uma filha era tirada, gostaram do tirada? Era escolhida para não casar e cuidar dos pais. Vocês sabiam dessa? É absurdo. É absurdo. Então, esta vai ficar em casa. Essa vai ficar cuidando dos pais. Não acontecia isso? Então, uma casada acabava tendo os pais morando com ela para que ela cuidasse. Dificilmente acontecia isso com os filhos homens. Os filhos homens iam trabalhar. Então, a mulher tinha que ficar cuidando. O cuidado. Então, o que nós percebemos hoje? Eu, Beatriz, vou para uma loja, vou comprar uma roupa. Vou comprar antes para minhas filhas? Vou comprar antes para o meu marido? Eu fico por último na fila? Por quê? Não! Eu preciso me olhar e dizer: eu gostei dessa roupa, vou comprar. Ou não comprar. Ou não precisa comprar. Então, é nesse sentido que eu quero trazer. A mulher está se exercitando de se escolher
e exercitando também as questões financeiras. Porque também dinheiro era algo só masculino. O controle do dinheiro. Minha mãe não sabia quanto meu pai ganhava por mês, quanto era. E meu pai era funcionário público federal. Minha mãe não sabia. Né? Mas não sabia por quê. Pode ser por comodismo dela? Pode ser porque a situação levou, ela era uma dona de casa, foi empresária também, mas as coisas daquela época eram assim, eu não estou aqui para julgar ela, eu estou só contando que logo atrás aqui, uma mulher que me antecedeu há pouco tempo. Né? Então é uma situação que hoje eu e meu marido nós sentamos e decidimos juntos o que nós vamos fazer com o dinheiro. É diferente. Totalmente diferente. Nossa, é um tabu gigante, assim, né? Uma quebra de tabu total e também, a questão da repetição de padrões, né? Porque se a tua avó foi, a tua mãe foi, tu foi, em algum momento esse padrão foi interrompido para as tuas filhas, talvez, seguirem de uma maneira diferente como eram enxergadas até então, né? Com certeza, com certeza. E para quebrar esses padrões é muito difícil. Porque também vem o julgamento. Eu estou fazendo mestrado em Ciências da Comunicação em Portugal. Então, imaginem, tá? Uma mulher, eu cheguei para uma amiga, uma conhecida, alguém muito próxima de mim, e disse assim, fui selecionada, fui aprovada, passei, eu vou fazer um mestrado. Para quê, Bea? Eu ouvi isso. Para quê, Bea? Tu já fala tranquila, tua palestra é ótima, para que tu vai ter que estudar de novo? Mais 2 anos, estudando muito, mestrado, tem que realmente estudar muito. Eu fiquei parada, ela me jogou um balde d'água. E eu ainda disse bem baixinho, é em Portugal. Imaginem, essa mulher me disse o quê? Imagina, Bea, tá doida? Olha só o tempo que tu vai ficar fora, vai deixar de trabalhar, barará. Mas o que é? Nós estamos falando dos filtros dela. Para ela não é importante, o conhecimento para mim é importante. Então sim, eu estou fazendo mestrado, estou concluindo o mestrado. Este ano termina. Muito bom. Só pelo próximo agora. Só pelo próximo, vem o doutorado. Mas é alguém, né? Enquanto para pessoas pode ser uma dificuldade, ou algo até que ela gostaria de fazer, mas nunca não teria talvez a coragem, não teria a capacidade, não teria o ambiente certo para fazer. Para outros, é o combustível de vida. Estar sempre fazendo, estar sempre buscando, né? E a gente vai até mais do que isso. Para ela não era importante e o que nós precisamos parar para pensar? Será que eu estou julgando as outras pessoas também só em cima dos meus filtros? Em tudo que eu falo, em tudo que eu faço? Será que eu não tenho que recuar, dar um passinho para trás e respeitar a vontade alheia? Se até Deus nos deu o livre-arbítrio, por que eu tenho que dizer qual a tua religião, qual que o time que tu tens que torcer, qual o partido político que tu tens que ter? Gente, é absurdo isso. Então nós estamos caminhando, a humanidade está caminhando para um espaço, respondendo a tua pergunta lá atrás, né? Que nós precisamos exercitar o respeito às diferenças. Nem todo mundo gosta de moranguinho e tá tudo bem. Nem todo mundo gosta de cebola, tá tudo bem. Por que eu tenho que oferecer um bife acebolado? Porque eu gosto? Não. Por que eu tenho que oferecer um morangos com chantilly porque eu gosto? Não, de repente a pessoa não gosta. Eu tenho que aprender a perguntar. Perguntar o quê? O que é que tu gosta? É exatamente isso. E vai mudar o resultado de tudo, né? Tudo! Hoje, quando que nós avaliamos a questão da gestão, muitas vezes a gente já viveu algumas coisas, a pessoa já viveu, e ela tem um senso de
colocar, né, a sua metodologia e impor como se aquela fosse a única, por ter passado e tal. E quanto mais para trás a gente olha, e a gente estava falando da posição da mulher dentro da família e tal, mas a gente olha também a posição do líder, né, dentro do grupo, da empresa e tal, que ele também tem essa dificuldade de poder entender que as pessoas elas podem chegar no mesmo resultado por um caminho diferente, que às vezes pode ser melhor, às vezes pode ser pior. E o ponto é efetivamente o quanto nós se autoconhecemos a ponto de... Porque para mim isso é evolução, tá? Esse a ponto de reconhecer as diferenças e aceitar as diferenças sem imposição, né? Tem, na palestra, inclusive, que eu dei hoje, eu tava vendo aqui, eu falei assim, eu preciso, porque isso aqui eu falei na palestra, não tava no slide. Daí a menina foi lá e compartilhou. E quando eu estava falando sobre autoconhecimento, a pergunta primeira era quem você é? Ai, que bonito. Então, quem você é? Depois, o que você faz? A terceira, o que você é para as pessoas? Porque então, assim, não é aquilo que tu realmente acha que tu é, como as pessoas acham que tu é, né? Pelo que você é reconhecido. Né? Quando falam de ti, qual é que é o grande fator de reconhecimento? E, no final, qual a impressão que você passa daquilo que você faz? Né? Porque nessa questão, e aí tu estava falando sobre ciências da comunicação e tal, e a gente fala muito sobre isso, eu imito uma informação. O receptor, ele pode ter compreendido o que eu falei, ou por suas crenças, seu perfil, ele pode não ter compreendido. Então eu sempre exercito perguntando assim, tu pode repetir o que eu falei? Para ter certezas que a pessoa efetivamente entendeu isso. E para liderança, agora entrando nesse âmbito de gestão da liderança, o grande ponto do líder, além de, claro, ele ter habilidade de comunicação, motivação e tudo isso, ele tem a habilidade de compreender que as pessoas são diferentes dele. E isso vai fazer com que ele consiga extrair o melhor das pessoas, não por tirar dela, mas potencializando nelas aquilo que é a maior força que elas têm. Então, eu me identifico muito com isso e fico muito feliz, Beatriz, por entender que há ciclos que precisam ser terminados, mas demoram demais quando que a gente fala que a mãe passou para... Não, a avó passou para a mãe passou para a filha e a filha vai passar para os netos. Como que esse senso comum de achar que é o marido que manda, é o marido que tem o dinheiro e eu sou submissa e tal, como isso vai fazendo a gente levar mais tempo para mudar. E quando a gente quer mudar, não é mudar porque a gente quer enfrentar essa mudança, mas é porque há maneiras de fazer as coisas diferentes e tendo um resultado muito melhor. Né? E é isso que eu penso muito hoje também sobre essa questão da gestão e da liderança. O que tu está falando de liderança é essencial, porque nós vemos essas questões da minha avó, da minha mãe. Eu citei 2 exemplos, poderiam ser muito mais. Por quê? Porque, na realidade, nós mulheres, nós precisamos agradecer as mulheres que nos antecederam. Porque elas é que abriram este caminho para que eu hoje estivesse aqui no microfone conversando com 2 homens. Olhem a grandeza deste momento. É muito importante isso. E conversando maravilhosamente bem sobre vários temas. Então, isso é essencial. As mulheres que me antecederam certamente não tiveram essa oportunidade. Por quê? Porque elas não tinham voz. Não tinham voz, não podiam votar, muito menos serem votadas. Então, isso nós estamos falando de poucos anos para cá é que está acontecendo este caminhar. Então, sim, eu preciso honrar e agradecer as mulheres que me antecederam, porque as batalhas que elas tiveram são diferentes das minhas. Eu cansei de lutar. Gostaram do cansei de lutar? Para mim a guerra terminou. Por quê? Porque eu trabalho de outra forma. Para mim não é mais no embate que se ganha. Tem situações que sim, são necessários. Processos são necessários, embates, sim. Mas na conquista hoje,
dessas oportunidades se conquistam não mais no embate, e sim na colaboração. É outra forma de trabalho hoje, que vejo assim com muita tranquilidade. Precisa ter, sim, pessoas que estão lá guerreando. Gostaram do guerreando? Sim, para conquistar esses espaços. Mas o meu lugar hoje é outro. Meu lugar é de colaboração, é de trabalharmos juntos. Eu acredito que aí está a verdadeira liderança. Eu vou juntar duas coisas aqui. Uma que nem tu falou do exercício que vocês fazem lá, para perguntar para a pessoa quem tu é, o que você faz. E aí a Beatriz colocou aprender a fazer pergunta, né? Agora, se olhar e responder de si mesmo quem eu sou, o que eu faço, se tu não for orientado talvez de uma maneira sem que tu responda isso até aqui com as tuas limitações, com o teu conhecimento, e se tu não for orientado, também pode dar uma confusão na cabeça. Com certeza. E tu não saber realmente quem tu é. Eu vou te dar até um exemplo. Durante muitos anos eu disse: olá, eu sou Beatriz da OAB. Gostaram? Por quê? Porque era a imagem e a função. Eu não estava falando de mim, eu estava falando de quem eu estava representando. Durante muitos anos eu também falei Beatriz da BPW. Também falei Beatriz do Caminhos de Pedra, Beatriz do Círculo Operário, Beatriz das cooperativas habitacionais. Eu sempre estava com uma função. A Beatriz advogada, Beatriz comunicadora, Beatriz palestrante. Então, sempre era uma função. Até eu chegar à conclusão de que eu sou Beatriz, uma mulher líder, uma mulher visionária e política. Eu sou. Política partidária? Não necessariamente. Eu estou falando de política, na perfeição da palavra. Então, mas para chegar a essas conclusões, eu tive que apanhar muito na minha vida. Foram vários tapetes puxados. Não é só brilho, glamour a vida da gente, não. Nós estávamos até comentando antes, as pessoas enxergam nas redes sociais o resultado. O resultado. Por exemplo, uma pessoa, um homem, uma mulher, uma pessoa que malhou bastante, tá lá super bem fisicamente, ok? E daí eu digo, eu também gostaria. Fica lá no gostaria, no passado. Por quê? Porque eu não vou pagar aquelas horas todas, pagar de me exercitar. Eu sei que não, então por que eu vou ficar invejando aquela pessoa se eu sei que eu não vou conseguir? Por quê? Porque eu não só estou olhando o resultado. A trajetória para chegar naquele resultado foi longa. Então, eu não caí de paraquedas na comunicação. Hoje eu estou palestrando palestras internacionais. Não é de paraquedas. São mais de 30 anos palestrando. Então, quando se fala em liderança, em oratória, e em qualquer tema que tu vás falar, tem que ter conteúdo, tem que ter uma experiência, tem que ter treino. Senão, não. Então, não se compare com o resultado de outra pessoa. Não compare a tua jornada com o resultado da outra pessoa. Isso é essencial. Eu ia trazer a teoria das máscaras aqui, que é outra coisa que eu falo muito, já falei, eu acho, em outro programa, Julia, não lembro, vai lembrar se eu falei. Quando que nós, e isso é de 1900 e pico, tá? Século passado, assim, que eu, quando que estudei estética em mídias, no curso de publicidade e propaganda, a gente aprendeu sobre a teoria das máscaras, né? Que a teoria dizia que nós somos seres adaptáveis ao ambiente que a gente está. E nós usamos máscara, no sentido de, para um ambiente eu sou um, para outro ambiente eu sou outro, mas os meus valores, eles permanecem os mesmos. Tu mesmo falaste, né? Olha, eu sou a Beatriz da OAB. Olha, eu sou a Beatriz da BPW. São vários Olha, eu sou a Beatriz... Vamos dizer, são várias máscaras, várias formas de Beatriz, porque aquilo que tu faz, por exemplo, que tu fez no Círculo Operário, não é aquilo que tu fazia na OAB e assim por diante. Mas uma coisa que tu traz, e hoje eu falei sobre isso na palestra,
o grande ponto quando que tu vai para esse posicionamento e diz: eu sou a Beatriz visionária, empreendedora, líder. A gente está falando aqui de valores já. Com certeza. Que estão em todos esses locais que tu esteve antes, quando tu apresentava com a fulana de tal lugar, fulana de tal lugar. Porque muita gente com um currículo desses até nem sabe quem que é a Beatriz, né? Porque, mas qual das Beatriz que é agora? Né? Porque, eu te conheci na OAB, mas agora tu tá aqui também, tu tá, e quando que vê, tu tá em toda parte. E aí, quando que é essa posição, acho fantástico, e é um exemplo bem prático, porque a teoria das máscaras justamente defende isso. E não é porque a pessoa é falsa, não, é porque ela se comporta de forma diferente. No churrasco dos amigos é de um jeito, diferentes. Na entidade é outro, na tua profissão é outro, e assim por diante. Mas os valores eu até posso exemplificar essa tua fala, Rodrigo, no sentido de, por exemplo, uma palestra para pessoas, eu vou colocar mulheres, que é o meu maior público hoje palestrando, mas palestro para homens também, principalmente na área de gestão de pessoas, desenvolvimento pessoal e profissional. Mas se eu falar para senhoras de uma faixa etária de perto de 80 anos, tá? Desta geração, é diferente de eu falar para meninas na faixa de 20. O meu vocabulário será outro. O meu gestual será outro. Então, claro que sim, até a minha roupa será outra. A própria dinâmica da palestra também. Claro, então a palestra será a mesma, mas totalmente diferente ao mesmo tempo. É exatamente isso. E quando que a gente percebe isso e a gente entende isso, é muito mais leve e tranquilo para a gente poder aproveitar ao máximo este papel que a gente desempenha naquele momento, né? Potencializando. Eu queria te dizer que a gente está se encaminhando quase para o final, tá? Já passa voando. A gente nem pediu para o pessoal curtir, comentar e tal, mas o Marcelão que está lá dentro, ele vai fazer isso aí durante todo o programa, tá? Eu queria que tu falasse nessa etapa final, depois tu vai fazer aquela pergunta mágica dos passos, que tu falasse um pouquinho sobre a BPW Brasil, tá? Essa Federação das Associações de Mulheres de Negócios e Profissionais, que tu foste a coordenadora, né? E eu queria que tu falasse um pouco mais para quem está nos assistindo, para saber até como faz daqui a pouco para participar, para se juntar a esse movimento, entender como funciona, porque eu tenho certeza que é um grande diferencial. Claro, eu não conhecia, porque estou fora desse ambiente, né? Mas eu adoraria estar também divulgando e propagandeando isso, né? Para as pessoas saberem que existe então essa federação, né? Claro, a BPW ela é formada por mulheres de todas as profissões, tem um percentual que nem sequer precisa ter função profissional, e sim, pode ser uma dona de casa, pode ser uma mulher estudante, não tem problema. Fica aqui o convite para quem está nos assistindo, vem para a BPW junto conosco, com certeza. A BPW tem Instagram, tem site, BPW Bento Gonçalves, é BPW. Né? Tem que dizer, claro, bem claro. Por quê? Porque esta é uma associação de fortalecimento feminino, onde ali nós temos um grande celeiro, vamos chamar assim, de lideranças femininas. Então, nós temos o fomento à liderança, ao empreendedorismo. Então, sim, nós realizamos negócios entre nós, sim, nós realizamos eventos de muito fortalecimento. Aconteceu agora, o Condim realizou um evento com o apoio da BPW, com o apoio do SIC, no CTG, reuniu em torno de 600 pessoas, onde eu estive inclusive palestrando. E é exatamente isso, a BPW está onde há fortalecimento feminino. Então é aberto para qualquer mulher que se interessar, que participe, sim, mas é uma associação, CNPJ, não é brincadeira, é trabalho duro. Sim. Que legal. Quantos participam em Bento hoje? Hoje nós temos em torno de 50, 40 e poucas, exato. Já. E nós temos, inclusive, a convenção nacional de todas as associadas, então nos reunimos uma vez por ano, em um local diferente. Então, nos últimos foi Campo Grande, Curitiba,
Agora, este ano será Salvador e estamos torcendo e lutando para que venha para Bento Gonçalves. Precisamos unir forças para que venha este evento para Bento Gonçalves também. Muito bem. Precisamos. Eventos na cidade movimentam toda a cadeia produtiva do turismo, e pode ter certeza que vai ter alguém com a bandeira aqui, ó, torcendo por isso, contribuindo. Porque... Imagina, são mulheres empreendedoras do Brasil inteiro e internacional, porque a diretoria da BPW Internacional também participa. Também vem. Temos que fomentar a possibilidade de vir para Bento. Não dá para perder essas oportunidades. Exatamente. E com líderes que nem tu e outras que a gente tem que fazer um convite para as pessoas virem para a nossa cidade, com todos os espaços de eventos que tem. Dá para fazer turismo, dá para passear, dá para conhecer a infraestrutura que a gente tem, porque, Júlia, no turismo, os eventos, eles fazem grande diferença em tudo, né? E daí tu fala assim, é pro posto de gasolina, é pra padaria que vende coxinha, sabe? Porque no caminho tu vai ter que abastecer, tu vai ter que comer um lanche, e esse movimento, essa engrenagem mexe com toda a cidade. Exatamente. Pena que algumas pessoas não me enxergam assim, né? Mas batalhando a gente consegue sempre ir por um caminho muito melhor, assim, né? Antes de fazer as 5 últimas perguntas, eu queria... Gente, ele tem 5 últimas. Meu pai, não, mais uma hora. Deixa eu reformular a pergunta aqui. Na verdade, são 5 dicas finais que a gente sempre pergunta para todo o pessoal, toda a pessoa que nós entrevistamos aqui. Mas tem a questão da... como você é, Beatriz, é mentora, né, de mulheres de oratória e liderança. A importância da pessoa ter um mentor. E eu digo isso porque, por exemplo, se tu olhar para ti 10 anos atrás e talvez tivesse identificado lá um mentor que tivesse olhado para ti, identificado e atalhado esse caminho, ou seja, pegando só, entendendo, né, as competências que tu tem, as capacidades, entendendo aquilo que tu quer e levando direto para o caminho que tu pretende ir. Então, na tua palestra, enfim, como tu enxerga essa questão do mentor, né? No teu caso, mentora para mulheres, né? Perfeito. A mentoria, eu costumo dizer que ela encurta caminhos. Por quê? Porque a pessoa que está nessa posição de mentor ou de mentora, ela já vivenciou, ela tem uma experiência profissional naquele tema, naquele assunto. Então, eu não vou dar a mentoria de um assunto que eu não conheço, que eu não domino, de jeito nenhum. Tem que ser algo que sim, eu tenho experiência. Então, eu posso simplesmente dizer para aquelas mentoradas que estão comigo que por este caminho vai dar errado, vai dar M, vai dar problema. Por quê? Porque eu já fui por ali e deu errado. Vai por aqui, por este caminho vai dar. Aqui dá para tentar, pelo menos. Aqui eu já sei que deu errado. Então é nesse sentido. A mentoria tem esse... É diferente de uma consultoria, é diferente de qualquer de outra forma de análise. Por quê? Porque a mentoria vai te dar um caminho a seguir. É por aí, eu não vejo outra forma. E a mentoria também tem várias formas de se fazer. Pode ser de forma individual, onde eu vou analisar a necessidade e os objetivos daquela mulher, é exatamente específico dela. Então, é muito mais do que só técnicas, e sim o que há necessidade ali. Ou em grupo. Então, as mulheres também podem se reunir em um grupo de uma empresa, uma associação, não importa, é qualquer ambiente com mulheres, reúne as mulheres e pode me chamar que não tem problema algum, que aí conseguimos de uma forma intensiva, imersiva, dá para se resolver, ou também em eventos sucessivos, que também dá para se organizar a mentoria a partir daí. Mas eu vejo a pessoa na função de mentor e mentora de uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque quando eu falo que sou visionária, é porque sim, a gente precisa ver além do que está ali na nossa frente. É visionária como empreendedora, mas também visionária como mentora. Por quê? Porque simplesmente
muitas mulheres, muitas que já passaram por mim, não conseguem perceber o potencial que tem. Não percebem. Um potencial, um conhecimento fantástico. E poderia palestrar por esse mundo afora e tá lá quietinha, restrita. Então, sim, tem este olhar. Eu até trago como exemplo, eu tenho uma mentorada que fez uma mentoria comigo, uma advogada, que hoje é palestrante internacional. Então, é exatamente isso. Ah, mas Beatriz, eu palestrante? Sim, tu tens tudo para ser. As pessoas pensam a pessoa palestrante é algo longe, que o microfone vai dar choque, né? Tem medo. Não, muito pelo contrário. Eu costumo dizer que quem não fala é uma pessoa egoísta. Gostaram disso? Uhum. Por quê? Porque ela só está com conhecimento para ela. Conhecimento é só dela. Uma pessoa que fala, que transmite o conhecimento, aí a gente está falando diferente. Muito bom. Então é assim, o mentor vai direto ao ponto. Vai. Com quem precisa. Né? Tá certo. Agora vamos às nossas últimas 5 dicas de sucesso. E hoje muito especial porque são dicas especiais para mulheres. Então, se tu puder dar para nós o que tu entende, o que tu enxerga como 5 dicas de sucesso para mulheres encontrar o seu sucesso. Dicas de sucesso. O que fazer para ter sucesso? Isso. Primeiro, básico, autoconhecimento. Tá? Sem autoconhecimento, não se vai em lugar nenhum. Tendo autoconhecimento, por favor, mulheres, se olhem no espelho e gostem do que vocês estão vendo. Gostaram desta dica? Não tem como uma mulher ter autoestima elevada se ela continuar buscando no espelho um defeito. Defeito, todos nós temos. Celulite é básica. Algumas têm mais, algumas têm menos, mas todas têm. Então, não adianta buscar no espelho uma perfeição que não existe. Então, não estou dizendo aqui que não possa melhorar. Pode, não é outra coisa. Eu estou dizendo a autoaceitação. É tu te olhar no espelho e gostar do que está vendo. 2. 3. Nós precisamos buscar o respeito às diferenças. Respeito às diferenças, eu só terei sucesso se quem estiver ao meu lado também tiver. Eu não tenho sucesso sozinha. Não. Então eu preciso sim respeitar as diferenças para que eu possa trabalhar em equipe, trabalhar em conjunto. E quando falo de trabalhar em equipe, em conjunto, sim, tem a outra dica que tem que ter colaboração. Nós temos que sair do embate e ir para um mundo colaborativo. Não vejo outra forma. Não vejo outra forma. A colaboração é essencial. Ninguém sobe uma escada sozinho. Alguém tem que construir aquela escada, alguém tem que estar ali segurando a escada para que tu suba. É por aí. As forças se multiplicam, não se dividem, né? Com certeza, com certeza. E homens e mulheres juntos, lado a lado. É colaboração, é humanidade. E claro, eu tenho que usar esta palavra que é a sororidade. A sororidade para as mulheres é essencial, uma mulher ajudando a outra. Quando nós falamos em fraternidade, vem de frater, irmãos, onde sim, os homens então colaboram e ajudam. A fraternidade veio desta palavra, da colaboração masculina. A sororidade vem de soror, irmãs. Então é uma mulher ajudando a outra. Então, eu peço aqui, quero deixar esse último recado para que as mulheres
exercitem o elogio. Para que os homens exercitem o elogio. O elogio para uma mulher de que forma? Não elogiando a cor dos olhos. Porque a cor dos olhos, isso é mérito do pai e da mãe. Não é dela. Agora tu pode elogiar o brilho do olhar, tu pode elogiar sim uma competência, pode elogiar uma habilidade. Pode elogiem muito. As mulheres precisam do elogio para que a autoestima se eleve. Muito bom, com essas 5 dicas. Diferentes, né? Diferentes. Muito bom, porque vai dar para fazer aquele livro, né? Em algum momento, das dicas do sucesso. Porque assim, ó, a cada Beatriz, que vem aqui, a gente pede no final. Tem gente que dá 3, tem gente que dá 4, tem gente que dá 9, tem gente que dá 5. Mas eu podia continuar aqui. Mas a gente diz, ó, vamos nas 5. E como é legal, né? Porque são coisas complementares que a gente não enxerga, não olha, né? Mas quando estão aqui. E eu quero só fazer um reforço sobre o elogio, que quando que eu estive secretário, né, a gente não sabe quem tá na frente. E tu recebe elogio. Ah, que legal isso aqui que tu fez, que legal aquilo. Me dá a evidência do elogio. Porque com a evidência, eu sei o que tu está elogiando. E eu tenho certeza que tu percebeu aquilo que tu faz. Porque assim, ó, bater nas costas, dizer que tá lindo, que tá lindo, maravilhoso. Elogio pelo elogio, né? Não. Então, eu adorei quando é que tu fala assim, ó, mostra o ponto forte, mostra o porquê daquilo. Porque aí a gente tem um mundo muito melhor, sem puxar saquismo de ninguém, né? E um mundo verdadeiro. Então, isso também é mais uma lição que eu levo. Desperta até na pessoa, eu nem sabia que eu sou assim, a pessoa quando elogia, né? Pra ela é tão normal que daqui um pouco ela começa a olhar pra si de uma maneira diferente também. Muito bem, muito bom, Júlia. Baita programa. Então, Beatriz, muito obrigado por esse nosso excelente bate-papo, principalmente para as mulheres que estão nos assistindo e que vão nos assistir. Aí os homens sairão melhores, não é verdade? Estarão do lado delas assistindo. Eu quero agradecer, Rodrigo. Não, sério. Não, vocês dois. Posso dar a mão? Claro que sim. Não, vocês dois, eu quero dizer muito, muito obrigada. E eu espero muito que os homens que estão assistindo vocês agora se espelhem, que sejam Riforchi também como vocês. Obrigado. Muito, muito obrigada. Então, como último recado, vou pedir pro pessoal curtir esse vídeo, compartilhar e assinar o nosso canal. Esse episódio vai estar também no Spotify. E aqui nós nos despedimos. Obrigado, Beatriz. Obrigado, Rodrigo. E ficamos até o próximo episódio. Tá certo, pessoal? Tchau. Até mais.